Eu queria também fazer um outro comentário a respeito de uma coisa que eu li esses dias na internet, né? Uma entrevista de um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, que foi Boulos, que foi dar uma entrevista para uma rádio. E eu acho que pautar o debate, né, como surgiu agora, né, nesse tema, é algo importante para a gente trazer aqui. Por quê? Vocês devem estar acompanhando, né, o Datafolha, devem estar acompanhando o processo, para quem é de São Paulo, né, tá acompanhando aí o processo de decisão eleitoral sobre a eleição para a prefeitura aqui, então vocês devem estar acompanhando as eleições. E aí, a gente tem visto cada vez mais um crescimento bastante substancial do Ricardo Nunes, em geral, frente a determinados públicos, né? Sobretudo com relação aos evangélicos, e a gente tem visto também que o percentual de votação do Ricardo Nunes tem crescido em outras áreas. E o diagnóstico que se faz, né, para tentar buscar uma explicação, né, se a gente vai ter, como que vai ser essa eleição, como ela vai se desenvolver, eu queria falar um pouco sobre essa questão de pautar o debate, de como é importante para a gente conseguir construir a popularidade entre as pessoas, conseguir criar um debate que esteja além daquilo que é feito pelo senso comum. Digo isso por quê? Porque o Boulos, numa entrevista mais recente, foi numa rádio, uma rádio evangélica, em que ele foi e defendeu, né, a posição de ser contra a legalização das drogas. Então, nessa entrevista, ele fala sobre essa contrariedade, em que ele disse o seguinte: no caso das drogas, minha posição não é legalização, minha posição é de resgate. Tem gente que só quer apontar o dedo, tem gente que quer botar o dependente químico na cadeia, né? Como é o projeto, por exemplo, do Kim Kataguiri. Eu não acho que tem que ser por aí. Eu acho que a gente tem que estender a mão e resgatar o dependente químico. E aí, eu acho que a gente está acompanhando um processo de perda dessa capacidade de pautar o debate. Porque nessa tentativa de angariar mais públicos, né, a partir dessa ideia de senso comum, você acaba perdendo justamente a característica do que te diferencia do resto. Então é muito diferente a gente defender a legalização das drogas e conseguir pautar essa legalização. Porque, por exemplo, é um debate que está inserido num contexto de encarceramento em massa, de problema de acesso a emprego, a moradia, tal. E aí, o grande problema desse movimento é que isso pode fazer parecer que produz uma simpatia com esses grupos meio contrários ou grupos meio críticos. Mas, na verdade, eu acho que isso provoca um efeito rebote. Eu acho que isso provoca um efeito negativo. Por quê? Porque esse efeito negativo vai acabar sendo justamente a desistência de pautar temas que antes faziam esse diferencial. Acho que o exemplo histórico mais robusto, que tem dessa maior consistência, é o próprio caso, por exemplo, do Marcelo Freixo, lá no Rio de Janeiro, que é um cara que tem uma atuação histórica no combate às milícias, que teve uma atuação histórica em diversos segmentos da luta social e que, ao longo dos anos, foi apresentando posições cada vez mais conservadoras nesse sentido, sabe? Posições que iam na contramão completamente daquilo que um dia foi defendido. E aí é foda, porque a gente percebe que há uma posição há uma visão, na verdade, né? Acho que é uma visão política de disputa da hegemonia da ideologia que retira o combate, que retira a perspectiva ou que retira a ideia de apresentar algo novo para a população. E assim, beleza, a população, em geral, ela é contra a legalização das drogas? Muita gente é contra a legalização das drogas. É um tema que, dentro do senso comum, se tornou um tema que você tem uma repulsão do público. Agora, pensar o seguinte: qual é a solução para isso? A solução para isso é manter essa linha de crítica abstrata da legalização das drogas, e eu acho que assim, né? Muitas vezes ver, por exemplo, esse discurso em que a gente é apresentado a legalização das drogas como algo negativo, como algo que pode ser ruim, como algo do pânico moral. Então a solução qual que é? A solução é você endossar esse discurso para tentar capturar eleitor, ou você tentar redefinir esse discurso e falar: não, nós precisamos ser a favor da legalização das drogas. Porque é a partir do processo da legalização das drogas que a gente pode criar políticas públicas que possam interromper o processo de encarceramento em massa, porque é isso, a guerra às drogas só pode acontecer mediante a legalização delas. Para que isso possa ser estruturado, né? Para que isso possa ser organizado de maneira legítima. Você criar alternativas para propor esse debate. E o problema é não criar alternativa. E o problema eu acho que é esse. E aí eu faço essa análise, né? Por isso que eu acho que a gente está acompanhando uma queda nas intenções de voto do Boulos e uma ascensão do Datena e do Marçal, né? Mais do Datena do que do Marçal, mas que a gente está vendo uma queda para uma estabilidade. Porque aí, o que a gente tem como apresentação? É um programa que não convence ninguém. Que não convence as pessoas da direita. Porque a galera que é de direita não vai votar no Boulos. A galera que é de direita, compromissada, tal, que tá norteada por esse senso comum, não vai votar no Boulos. Não vai.
Não adianta o que o Boulos diga pra poder legalizar a droga, pra poder não legalizar a droga, pra poder, sabe, se adequar ao discurso. Não vai. E por um outro lado, você desmobiliza setores que olhavam pra candidatura como uma alternativa concreta. Aí você não tem nem a alternativa concreta, nem o convencimento das partes conservadoras. Você tenta jogar o mesmo jogo do conservadorismo, o mesmo jogo da classe dominante. Qual que é a tendência pra isso? A tendência é você perder essa atração e essa popularidade. Você vai precisar cada vez mais rebaixar o discurso para poder se tornar palatável, para poder se tornar mais palpável, né? Aquilo ali que vai fazer mais sentido, ou que supostamente faça mais sentido. E eu acho que é um problema também, porque mostra um problema, né, que eu vejo na esquerda de uma forma geral, né? E eu acho que isso aqui é só um sintoma, isso é só uma parte. Mas é justamente o fato de que a esquerda desistiu de disputar, está desistindo, né? A esquerda hegemônica, desistindo de disputar uma hegemonia que apresente um outro tipo de projeto político para a classe trabalhadora. Desistir de disputar o coração e a mente das pessoas. Não, eu vou fazer aqui o que é melhor, o que é mais supostamente garantido e... O que acontece? Olha aí um outro exemplo. O governo Lula está encarando, né, uma queda de popularidade em vários setores da população e está tentando reverter esse processo, porque existe uma aprovação aquém do esperado. Agora, por que essa aprovação está aquém do esperado? Porque o compromisso político que foi estabelecido não é um compromisso político que visa garantir a soberania e a autonomia política para a classe trabalhadora. Então a classe trabalhadora que está sendo prejudicada por política de ajuste fiscal, de privatização, de aumento do aparelho de segurança, de desemprego, etc, 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 vai acabar não sendo representada por esse projeto. Por quê? Porque no final das contas esse projeto não a beneficia, não apresenta uma alternativa concreta, não apresenta algo que possa realmente a classe trabalhadora olhar e falar, caralho, é isso aí, é isso mesmo. Porque o que a gente vê no debate, o que a gente vê no senso da política comum, né, nessa hegemonia, é o mais do mesmo. É de alguma maneira um apelo a uma razão, né? Um apelo contra o bolsonarismo, um apelo pela civilização, num sentido às vezes até meio elitista, assim. E do outro lado você vê um discurso conservador de senso comum que funciona muito fácil. E aí, sem alternativa que propõe esse combate, para onde que a classe trabalhadora vai? Iludida pelo discurso radical, supostamente radical, né? Aguerrido, movimentado, né? De gritaria, não sei o quê, de questionamento da ordem. Não, ainda que não apresente uma solução, mas de questionamento da ordem, em uma candidatura como, por exemplo, do Pablo Marçal. Teve gente que veio falar para mim que o meu vídeo sobre o Pablo Marçal, né? Inclusive, se você não assistiu, assista aqui, tá? Ele tá aqui. Foi esse vídeo sobre o Pablo Marçal que deu palco pra ele falar e ganhar popularidade agora. O cara que tem mais de 6 milhões, não sei quantos milhões de seguidores no Instagram, e foi o youtuber comunista que fez isso. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. A gente achar que é isso que confere legitimidade e confere também o crescimento dessas pessoas no cenário político, desculpa, é uma análise muito rasa, é uma análise muito limitada. Muito limitada. Por que essas pessoas crescem? Porque nesse jogo do senso comum, a direita é hegemônica por um motivo. Porque é ela que dá as regras do jogo. É ela que tá dando as cartas. E o problema é querer jogar essas regras dentro dos mesmos termos que eles. Então, ao invés de propor um debate radical mesmo, sabe? Tipo, falar, tipo, ó, a gente é a favor da legalização das drogas porque está inserido num debate de encarceramento em massa, ou você pode inserir esse tema sob uma outra perspectiva. Não. Você adere. E aí você não convence. Não convence. É essa a questão, sabe? E eu acho que é isso, nesse momento em que a gente tá encarando um marasmo muito grande, porque a gente tinha toda uma expectativa ali na eleição do governo Lula que as coisas iam melhorar muito, que a gente ia passar por um momento de diferença sensível com relação ao governo Bolsonaro. Mas a gente tá vendo a passagem e a aprovação de diversas políticas que são extremamente prejudiciais para o povo trabalhador brasileiro. Então a gente tá encarando um momento de marasmo, em que a galera da esquerda tá desanimada, xoxa, capenga, anêmica. Por quê? Porque esse projeto hegemônico também não convence ninguém, a não ser a base mais assim, né? Assim, né? A galera que às vezes não tem acesso a um debate e tal, mas a galera que tá defendendo isso, tá passando pano pra isso, porra, é só essa galera. Só esse povo que tá achando que tá ótimo, que tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo incrível. Que o problema é só o Congresso, que o problema é só o Bolsonaro, que o problema é só o Roberto Campos Neto, que o problema é só a galera que não deixa o Brasil avançar, tá ligado?
E não, a gente tá vendo ataque à Previdência, a gente tá vendo ataque aos pisos constitucionais de saúde e educação, a gente tá vendo privatização, a gente tá vendo o incremento dos aparelhos de repressão de segurança, né? A gente tá vendo o aumento das atividades de privatização, por exemplo, da empresa de água lá do Piauí, que é do governo do PT. A gente tá vendo o aumento da violência cometida por policiais na Bahia, que é do governo do PT. Então, se a gente não tem essa proposta de hegemonia, né, de disputar essa hegemonia que anime as pessoas, qual é a tendência? A galera seguir no marasmo, sabe? Todo mundo desanimado, todo mundo meio assim, tal, vou apoiar, né? Não. E aí, a primeira vez que aparece alguém que fica falando alto, com combatividade, com energia, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, é o cara que vai ganhar a simpatia das pessoas. E assim, tem essa outra coisa, né? Ah, mas é preciso criar as condições, né, para que esse debate seja feito. Meu amigo, minha amiga, vem cá. O Brasil nunca deu uma plataforma substancial, né, grande, considerável, para que os comunistas, por exemplo, lançassem suas candidaturas de qualquer jeito. Isso não pode ser realizado sem o combate ideológico. Sem a gente se revestir do papel de combater esses princípios políticos e ideológicos de maneira a apresentar uma solução. Porque, cara, se for para ficar tudo como está, ou aparentemente tudo como está, o senso comum que prevalece é o senso comum da direita. É o senso comum conservador. É o senso comum liberal. Não adianta a gente achar que vai ter uma possibilidade de mudança estrutural, grande, robusta, seguindo essa linha. Eu sou comunista, né? Tô organizado no PCBR. E a gente precisa entender que se a gente não faz essa proposição de uma alternativa, a galera vai correr pra onde, sabe? Então, assim, isso não é uma declaração de derrota, né? Ah, vai perder. Não sei, velho, não sei. Eu tenho a minha análise e tal, eu tenho a minha opinião, mas eu acho que é preciso ver que a história está se repetindo. Primeiro como tragédia e depois como farsa, tá ligado? A gente tá vendo a história se repetir de novo. É isso. É uma história que se repete e que a gente já aprendeu, ou deveria ter aprendido. Ninguém sai de casa, ninguém vai se mobilizar por qualquer coisa. Ninguém vai querer se articular politicamente por qualquer coisa. Porque qualquer coisa por qualquer coisa, então qualquer coisa serve. Se a gente quer propor uma mudança estrutural de sociedade, e a gente sabe, e nós comunistas sabemos, que essa é a única forma de atender aos interesses e a autonomia política da classe trabalhadora, é que a gente precisa se colocar na arena de combate. E é isso, assim, né? É isso. Como que a gente espera disputar a hegemonia se nem a gente tá querendo disputar a hegemonia? Sabe? Ah, mas o povo não sabe votar, o povo é burro, o povo é ignorante, você ainda tem que ouvir isso. Olha aí, o movimento VAT, que surgiu como um movimento espontâneo dentro das redes e que se expandiu e que faz hoje atividade de panfletagem, tá participando de várias atividades políticas, não sei o que lá, e que mostra a insatisfação geral, que mostra que essa é uma pauta, essa é um tema que deveria estar sendo pautado pelas forças pela grande hegemonia de esquerda e não pelo trabalho pontual, que é importante, mas pontual, de deputadas e deputados aqui e ali. Mas isso é uma evidência de como esse tipo de manifestação mostra que o povo tem vontade de mudança, que o povo precisa de mudança. E essa mudança tem que ser defendida, tem que ser combatida, tem que se tornar arma de combate. Precisa se tornar uma arma do combate ideológico. Porque senão a gente tá largado às traças, a gente tá largado àquilo que, enfim. Porque quem que pauta esse debate dessa maneira? Quem que pauta essa ideia do resgate dos dependentes químicos? Essa ideia quase de uma... Enfim, né? E aí você não sabe qual vai ser o instrumento utilizado para isso, né? Porque o governo Lula também liberou ainda mais as comunidades terapêuticas de agir. Não, ao invés de você ter um projeto e pautar uma determinada linha, você segue o encaminhamento daquilo que é pautado pelo senso comum. Ah, mas se pautar, né, essa parada não vai ganhar. Cara, talvez seja o momento da gente avaliar qual que é o cenário político dos próximos anos, para entender que essa hegemonia ou esse senso de crítica não pode ser construído da noite para o dia. Ele não tem como ser construído da noite para o dia. Isso é um combate que deve ser realizado diariamente, com posições firmes, sabe? Com posições que exponham essas questões. Então é uma coisa que demora tempo, que demanda tempo. E a gente precisa começar o quanto antes. Isso não significa dizer, nenhum projeto serve, nem acabou. Não, eu acho que é isso. As cartas estão no jogo. O combate está aí. E a gente precisa tomar essas rédeas. Porque senão a gente vai ficar sendo permanentemente pautado e vai ficar permanentemente reagindo.
permanentemente reagindo. Não. Nós, enquanto esquerda, enquanto grupo que propõe uma outra visão e uma outra realidade social, precisamos fazer mais do que reagir. A gente precisa falar mais do que, mas o Bolsonaro, mas o Ricardo Nunes, mas o que... Não. A gente tem que apresentar para as pessoas um projeto político em que as pessoas sintam tesão de viver. Apresentar um projeto político em que a pessoa vai olhar, cutucar a câmera dela e falar assim, caralho, isso aí é bom para se defender. Isso aí eu acredito. Isso eu acho foda. Isso é foda. E para isso, a gente tem que estar na construção de todos os movimentos. Tem que estar na construção de todos os lugares aonde a gente está inserido nesses meios da classe trabalhadora e conversar com as pessoas. Só que conversar com as pessoas não é a mesma coisa que se rebaixar. Não é a mesma coisa que você passar a não pautar mais o discurso. Não. É preciso pautar na direção daquilo que a gente quer. Do programa máximo. E nunca de tipo, antes a gente era a favor da legalização, aí a gente viu que ia ser foda, agora a gente é só a favor da descriminalização. Não, a gente é a favor da legalização. Legalização. E esse é o horizonte. A gente vai pleitear, vai lutar por conquistas no meio do caminho, mas a gente só para aqui. Porque senão, que diferença faz? Tá ligado? E eu acho que é isso. É pensar, dentro dessa política, qual que é a diferença que isso faz? Sabe? E aí, bom... Vamos ver, né? Espero que a gente tenha um desfecho um pouco menos trágico do que o que eu tô imaginando, mas eu acho que é o momento da gente fazer esse combate, né? E o que você acha disso? Jovem que está assistindo esse canal, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. Também não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e de conhecer, atenção, a área de membros aqui do YouTube. Assinando a área de membros, você acessa uma live extra por semana e também acessa muito mais conteúdo que a gente vem produzindo por aí. Também não deixe de conhecer o Clube de Amigos de História Cabeluda, em que você pode clicar aqui embaixo, contribuir mensalmente com o canal e acessar muitos benefícios e muitas vantagens, tá bom? Valeu, gente, obrigado e espero que vocês tenham gostado e, enfim, até a próxima. Valeu. Nem sei porque eu cumprimentei as pessoas. É bom, né? Bom dar um tchau. Tchau. Inclusive, informação importante. Atenção, informação importante, no dia 22 de agosto, presta atenção, no dia 22 de agosto, presta atenção, no dia 22 de agosto, haverá um ato na favela do Moinho, tá? Essa é uma outra coisa também que eu estava separando aqui para falar com vocês, que é do caso que está acontecendo na favela do Moinho. Mas eu vou falar disso na nossa próxima live, talvez na live de sexta, porque eu ainda quero ler umas coisas sobre o projeto. Mas, dia 22 de agosto, tem ato para poder levantar a pauta contra a mudança da sede do governo do estado de São Paulo para a região dos Campos Elíseos, tá bom? Não deixa de conferir, bom demais, porque olha... É um momento muito importante de organização popular.